Olá, boa noite. Nós estamos aqui para este nosso encontro de quarta-feira, nosso chamado culto de oração, nosso encontro para a oração, oração pelas famílias, oração pelas nossas vidas e também a quarta-feira de estudo bíblico. Nós queremos iniciar hoje, nesta quarta-feira, 17 de junho de 2020, um estudo bíblico muito edificante, que serve para você que já é um crente em Jesus há muito tempo, você que é um crente novo, você que é apreciador, amigo do Evangelho, e você às vezes tem dúvida porque nós vivemos numa época de muitas opções, muitas religiões, muitas denominações, muitas igrejas, inclusive com mensagens que se conflitam, mensagens conflitantes. Então nós queremos analisar à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e também vamos usar este livro aqui, O Cristianismo Básico, de John Stott, edições Vida Nova. Nós vamos usar esse livro para nós entendermos o que a Bíblia fala sobre o que é ser um cristão, o que é o cristianismo. Há muitas opiniões, como falamos, né? Mas o que é ser cristão e o que é o cristianismo? Nós vamos ler, em primeiro lugar, nós vamos ler muitos textos daqui para frente e nós vamos compilar esse estudo para que você possa ter acesso a ele também, além desse canal aqui. Nós vamos ter ele compilado numa apostila para os nossos irmãos da igreja e certamente quem quiser, né, pode receber por arquivo. Então, a segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 5 a 14, está escrito assim, ó: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Há uma outra versão, até mais conhecida, mais antiga, que diz: aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que significa isso? O que é ser um cristão, uma nova criatura? O que significa as coisas velhas que já passaram? O que significa as coisas novas para o cristão, para aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, tem uma nova vida? O que significa tudo isso? Muitas pessoas hoje não é de hoje, nesse tempo agora que estamos vivendo, John Stott, um grande teólogo, né? Faleceu já no século XXI, creio que 2006, 2007. Ele foi um professor universitário, um teólogo com muita influência na Inglaterra, e ele perguntou, lá na década de 60, 70, ele disse o seguinte, ele fez essa pergunta: o que significa ser um cristão? Qual é a base do cristianismo? Qual é o seu alicerce? E ele dizia o seguinte: muitas pessoas hoje naquela época, mas serve para o nosso tempo também, a questão é a mesma. Muitas pessoas hoje em dia mostram-se amigas do cristianismo, mas não aceitam, não são convencidas quanto à sua verdade. Muitos acham que o cristianismo
não é intelectualmente respeitável. Muitas pessoas dizem, não, meu intelecto não consegue engolir as verdades do cristianismo. Algumas coisas são boas, muitas pessoas admiram alguns pontos do cristianismo, outras não. Algumas coisas eu aceito, outras eu não aceito. Por exemplo, muitas pessoas admiram Jesus como uma pessoa que fez um bem tremendo para a humanidade, que veio fazer uma revolução do amor e olham Jesus como um revolucionário, não é? Como um exemplo de amor, de solidariedade, enfim, até como um líder religioso. Mas quando chega naquele ponto que a Bíblia coloca Jesus como o único e suficiente Salvador, o único que pode nos dar vida eterna, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos conceder o perdão e a salvação eterna, aquele como único que fez o sacrifício único também, agradável a Deus, pela nossa salvação. Então, quando chega nesse ponto, alguns falam, não, aí eu não posso, aí o meu intelecto não aceita. Então, alguns acabam não aceitando as verdades do cristianismo, ou a verdade central do cristianismo, que é Jesus Cristo, não aceitam. E aí se afastam, né, do cristianismo e da sua mensagem principal, que é a mensagem da redenção de Deus em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, disse também o apóstolo Paulo. A Tito, Paulo escreveu que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens quando Jesus Cristo se manifestou, quando Jesus Cristo veio a este mundo, quando ele se encarnou. Seria Jesus Cristo um impostor? Será que Jesus Cristo realmente é Deus? É Deus que se encarnou? Ou Jesus Cristo não passa de um impostor, um lunático que afirmou coisas absurdas a respeito de si mesmo? Por exemplo, Jesus reivindicou ser o Filho de Deus, reivindicou ser Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, ele era um lunático, por um acaso? Como que alguém que não era Deus poderia falar algo dessa natureza, dizendo que ele era um com Deus, ele era Deus? Quem me viu a mim, vê o Pai. Quando Filipe disse, onde estava o Pai? Ele queria ver o Pai, Deus. E Jesus disse, há quanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e vocês não têm me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, o Jesus é realmente o Filho de Deus, o Salvador. Ele é Deus encarnado, que veio ao mundo para nos resgatar, como ele mesmo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou ele é isso, ele é Deus encarnado, que veio nos buscar e salvar, nos resgatar de uma condenação eterna, ou ele não passa de um lunático, alguém que não batia bem da cabeça, alguém que fazia reivindicações absurdas a respeito de si mesmo. E nós vamos então estudar nessa oportunidade, a partir de hoje, né? Nós vamos ver isso nas Escrituras Sagradas e seguindo aqui o esboço, né, feito pelo John Stott, um grande teólogo bíblico, né, respeitado em todas as denominações sérias evangélicas, né? Então, nós convidamos você para estar conosco aqui no nosso culto da Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais, para juntos desfrutarmos dos ensinamentos maravilhosos da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que significa ser um cristão? É isso que nós vamos ver. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.